O assunto de hoje está todo narrado em 2 Reis, capítulo 16, de 10 em diante. Eu vou ler alguns versículos. Então o rei Acaz foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acaz enviou ao sacerdote Urias a aparência, a planta do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acaz tinha ordenado de Damasco, mandou recado, sabe? Faz aí um altar como esse e coloca lá no templo. Assim o fez o sacerdote Urias antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar e se achegou a ele e sacrificou nele, queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares e derramou a sua libação e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre aquele lugar. Bom, a decisão tomada por Acaz de se afastar do Senhor equivaleu a uma rejeição de Deus, que um cartão vermelho, talvez, mas o Senhor não se afastou totalmente de Jerusalém. A capital de Judá era guardada por um exército numericamente menor do que as 10 tribos do norte. E os exércitos das Sírias estavam muito superiores em número, em conteúdo bélico. Mas Israel, Jerusalém, a capital do reino de Deus no mundo, contava com a proteção de Jeová. Mas Acaz preferiu fazer negociações políticas e enviou mensageiros para a Síria e subornou a Tiglat-Pileser, rei da Síria, que invadiu Damasco e eliminou Rezim. Como acontece com toda negociação política, houve um conteúdo espiritual com um conteúdo carnal. Eu topo, vou lá, vou invadir Damasco, mas você também precisa me dar alguma coisa a mais. Quem sabe uma aliança espiritual entre nós dois. Isso pode ser feito da seguinte maneira: vamos fazer um altar e colocar esse altar dentro do templo de Jerusalém. Era copiado de um altar existente em Damasco e não do modelo fornecido por Moisés. Este tipo de decisão equivalia à assinatura de um tratado de cooperação entre os dois povos. E mais uma vez a mistura de política com religião causou grandes danos ao povo de Deus. Urias, o sacerdote, que deveria atuar como um guardião do templo, se deixou levar por esta aliança política e permitiu que tamanha abominação fosse introduzida na casa do Senhor. É possível que a ousadia de Acaz o levou a usar o material do altar de Deus para construir esta abominação, assim como também é possível que este altar era exatamente semelhante àqueles onde o povo sacrificava seus filhos como uma oferta a Moloque. Provavelmente foi ali mesmo
que Acais ofereceu seu filho como homenagem a este mesmo Deus, como está escrito nos primeiros versículos desse capítulo. Para preservar as aparências, Acais ordenou ao sacerdote que continuasse realizando as mesmas cerimônias e que fossem ditas as mesmas palavras que eram usadas durante o altar, durante as ofertas oferecidas no altar, cujo modelo foi Deus quem deu através de Moisés. E ordenou ainda que fossem usados os mesmos simbolismos que eram usados no altar original. Olhando para esse tipo de coisa, eu pergunto para mim mesmo: quantas serão as abominações que trazemos para dentro do nosso templo interior, que é o coração? Nós somos o templo do Espírito Santo. Porque às vezes usamos nosso corpo para louvar, mas também usamos para mentir, para falar aleluia e para gritar com nossos filhos, para levantar as mãos, mas também usar as nossas mãos para machucar pessoas. Usamos palavras salgadas, temperadas com muita pimenta para magoarmos uns aos outros e ao mesmo tempo cantamos hinos de louvor ao nosso Deus. Parece que há uma tentativa de compensação aí. Usamos nosso dinheiro para ofertar, mas também para realizar negócios, vamos dizer assim, escusos. As organizações religiosas que constroem templo, onde se prega o Evangelho e onde também vendemos os votos das nossas ovelhas aos políticos em troca de proteção e vantagens exclusivas, que é uma vergonha para o povo de Deus. Será que a época da graça está liberando o pecado? Permite que nós misturemos ou nos transformemos uma fonte de onde sai tanto o bem quanto o mal? Será que Deus, porque é gracioso, Ele deixou de ser justo e dar a devida paga para os nossos pecados? O salário do pecado é a morte, diz o texto. E aí ele faz vista grossa para fatos como esse e deixa passar. Pense bem, meu querido, se você não está incorrendo numa vida dupla, porque vida cristã é uma só. Não aceita duplicidade. Tenha um bom dia.